Então, 3, 2, 1, boa tarde, boa noite para quem nos está a ver do outro lado do mundo. Nós já estamos nesse patamar, não é? O Between Lunges, pelo menos no Instagram, já chega aos Estados Unidos e ao Brasil. Antes de mais, Miguel, obrigado por estares aqui. Hoje o tema, como vocês veem, é mais a nível nutricional. O Miguel, como é dessa área, nós achamos por bem trazer um profissional da área e para ele partilhar aqui os seus insights acerca do que nós vamos falar. Como sabem, temos o André também aqui. E pronto, meninos, querem se apresentar? Miguel, acho que já vieste aqui uma ou duas vezes, não é? Já aqui ao podcast. Por isso, mas se quiseres dar aí um brief review do que tu fazes e do teu trabalho, estás à vontade. Ok, antes de mais também obrigado pelo convite. Acho que é a terceira vez que estou aqui, se não me engano. Acho que a primeira foi em inglês, a segunda foi aquele roundtable em português, com a malta. E agora é a terceira. Quick background. Gosto sempre de dar aqui um elevator pitch. Então, eu sempre estive um bocado ligado à parte da alimentação. Inicialmente eu queria ser chefe. E até estudei produção alimentar em restauração inicialmente. Segui esse caminho, sempre gostei muito de comida. E era para aí que eu queria ir. Eventualmente comecei também, sempre estive um bocado ligado ao desporto e comecei-me a apaixonar um bocado pela questão do fitness, porque, long story short, tive uma lesão, tive de ir para o ginásio fazer fisioterapia, comecei a aprender um bocadinho mais sobre isso e depois sobre a parte da nutrição. E depois acabei por apaixonar-me tanto por aí que segui o caminho de nutrição, mais especificamente fui para Londres estudar o mestrado em nutrição desportiva. Na altura foi uma experiência super gratificante e aprendi imenso. Também tive a oportunidade de trabalhar com atletas, malta que não é necessariamente atleta competitivo, mas também tem objetivos, quer seja a nível de composição corporal, a nível de performance, e isso foi muito fixe. E depois comecei, também na altura, já foi em 2019, comecei então a questão do coaching, trabalhar mais por conta própria. E aí já trabalhei, quer seja com atletas, já trabalhei também bastante com malta que é mais, digamos, do ginásio, e hoje em dia é um bocado mais onde eu me foco, é questões de não tanto performance, mas otimização de composição corporal, como ganhar massa muscular, perder gordura, também ajudar a desmistificar muitos dos mitos que existem aí, que isso não falta misinformation em social media, long story short, é um bocado isso que eu faço. Ainda estou muito ligado à parte alimentar, mas hoje em dia não só a questão de chefe, mas também a questão da nutrição. Muito bem. Acho que também, em primeiro lugar, Miguel, também obrigado por estares aqui. Nesse sentido, também trabalhas não só como nutricionista, como também trabalhas como PT, não é? Fazes planos de treino, nesse sentido. Também é fixe ter uma interligação dos dois feita só por ti, nesse sentido. Em questão mesmo, quando tu falaste em mitos de planos alimentares ou nutricionais, quais é que achas que são o teu top 3 de mitos? Top 3 de mitos, eu gosto sempre dessas questões, os tops. A malta curte sempre listas. É difícil dar o top 3 porque vêm imensas coisas à cabeça e acho que o top 3 depende de quem tu estiveres a falar, depende da experiência deles, depende dos objetivos. Por exemplo, se tu estiveres a falar com alguém que não percebe nada de nutrição e é a primeira vez que está a olhar para um plano alimentar, eles vão olhar para aquilo como se fosse a Bíblia, que é, ok, o meu nutricionista, o meu PT, ou quem quer que seja, deu-me isto, e se eu seguir isto vou ter resultados. Ou seja, não percebem o que é a proteína, não percebem a importância disso, não percebem como é que se deve estruturar uma refeição. Portanto, aí é uma coisa diferente comparado, ou seja, é um cenário diferente comparado a alguém que se calhar já treina, vamos dizer, há 5 anos, sabe como é que deve estruturar uma refeição e recebe um plano alimentar, se calhar vai competir em bodybuilding ou uma coisa assim. Top 3 de mitos. Deixa-me só aqui... E nesse sentido, falaste agora de uma pessoa que seja iniciada e uma pessoa que já seja intermédia, já tenha algum conhecimento de treino, já tentou tratar da sua alimentação, nesse sentido tem uns conhecimentos bases de proteína, hidratos, gordura, mas que nunca seguiu assim um plano alimentar. Qual é que achas que seja assim a maior dificuldade ou um mito, por assim dizer também? Ok, deixa-me ver se vou responder bem à questão. Mas, por exemplo, mitos que estejam associados a planos alimentares. Muitas vezes tu ouves aquela questão de tens de comer de 3 em 3 horas para aumentar o teu metabolismo, para queimar mais gordura e assim vais conseguir ganhar massa muscular e queimar gordura. Isso é uma coisa
já vi isso inúmeras vezes. Eu próprio fazia isso quando comecei. Eu acreditei e segui bro science e não tenho problema nenhum em admitir isso. É assim que nós começamos e acho que há muitas coisas importantes também nesse lado. Mas isso pode ser um mito. Por exemplo, alguém recebe um plano alimentar e tem lá, tens de fazer 6 refeições por dia. E depois o horário dessa pessoa não dá de jeito nenhum fazer 6 refeições por dia. É demasiada gestão. Ok, e se calhar estás a fazer uma coisa que não é necessária. Não sei se isto conta como um mito ou não, mas é uma coisa que diz. Não, sim, desculpa, estou a dizer que, pelo menos na minha opinião, sim, conta como um mito. Ou seja, a questão dos planos alimentares é que as pessoas, a maior parte delas pensa que precisa de um plano alimentar como se fosse, digamos, o Holy Grail ou aquela última peça do puzzle que está a faltar para ter os objetivos, os resultados que querem. E acho que isso se calhar é dos maiores mitos, porque existe aquele ditado que é dás o peixe a um homem e vais alimentá-lo durante um dia, mas se ensinares o homem a pescar vais alimentá-lo para o resto da vida. E o plano alimentar, ele é dar o peixe num dia, que é a pessoa segue ali uma coisa, mas depois não está necessariamente a aprender como é que deve estruturar uma refeição, o que é que funciona para ela. Em termos de flexibilidade também há muito menos flexibilidade, então pode causar um bocado aquela dicotomia de não comi exatamente o que estava no plano, fiz asneira. Se fiz asneira, para que é que vale a pena seguir o resto do plano? Mais vale comer, sei lá, Mac, porque já estraguei tudo. Ou seja, isto já estou a entrar aqui um bocadinho em outros campos, não são só mitos, mas diria que são misconceptions que estão ligadas à questão do plano alimentar, do que é que as pessoas às vezes pensam que precisam e depois na realidade o que é que envolve mesmo a questão do plano alimentar. Obrigado por teres dado essa explicação e acho que vai ser um bocadinho mais que vamos falar a seguir nos vários tipos de planos alimentares. Mas agora até te gostaria de fazer esta pergunta que é em questão mesmo de avançado. Achas que um atleta avançado, uma pessoa que já treina há muitos anos, uma pessoa que até monitoriza a sua alimentação, acreditas que existe assim um mito ou assim uma coisa que eles estejam demasiado preocupados em fazer? Depende, eu sei que às vezes não é a melhor resposta, mas depende mesmo de com quem tu estás a trabalhar, quais é que são os objetivos. Se for um atleta avançado que vai competir e precisa, por exemplo, de chegar a um determinado nível de body fat a uma data específica, então acho que um plano alimentar pode ajudar porque retira muita da decision fatigue, ou aquela fadiga de tomar decisões. Ou seja, basicamente tu sabes que tens de comer aquilo àquelas horas, de preferência manter algum tipo de estrutura, e isso evita stress, que já sabemos que quando estamos a fazer diet, especialmente se o objetivo for bodybuilding, já há tanto stress à mistura que às vezes simplificar as refeições ajuda. E há pessoas que preferem esse tipo de approach. Quanto menos tiverem de pensar na comida, mais fácil. Mas depois estiveres a falar com um atleta avançado que não quer necessariamente competir, quer simplesmente aproveitar, digamos, o lifestyle, quer se manter ativo, até pode querer manter um physique lean e estar tranquilo, eu não acho que necessariamente precisas de um plano alimentar, porque mais uma vez o plano alimentar envolve alimentos específicos, quantidades específicas, às vezes indicações de quando é que tu deves comer em termos de horas, e eu acho que isto para algumas pessoas pode funcionar bem, a questão da rotina, e depois eu posso dar aqui um bocado de feedback como é que eu acho que a rotina é importante, mas há que ter um bocado de flexibilidade. Mas eu diria que para a maior parte das pessoas, até a malta que quer competir em bodybuilding, se não tiverem naquele modo de competição, acho que é interessante ter ferramentas que tu podes utilizar para te ajudar a chegar a um certo objetivo, mas depois também tens de aprender ferramentas que te possam possibilitar viveres a tua vida sem estar sempre dependente de algo. Porque é aquela questão, ok, se tu estás assim quando estás a seguir o plano alimentar, o que é que acontece quando não tiveres o teu plano, quando fores de férias, ou se calhar quando tiveres o teu primeiro filho e de repente está ali a tua rotina muda. Ou seja, eu gosto muito de ter várias ferramentas disponíveis e depois, consoante o objetivo e a necessidade de cada um, adaptar, em vez de dizer aquele clássico chapa assim que toda a gente leva com o mesmo plano alimentar, isto é que te vai dar resultados e ponto final. Obrigado e desculpa pela esta breve introdução. Acho que podemos avançar aqui para o nosso primeiro slide. Vamos lá. Então, Miguel, temos aqui, vamos começar com algumas estratégias alimentares. Acho que normalmente vêm mais à cabeça das pessoas hoje em dia, também com agora a informação que tem passado nas redes sociais. Podemos trabalhar a nossa gestão alimentar através de contagem de calorias, através de um plano alimentar, ou basicamente
fazer as coisas ao olho. Sabemos que existem várias estratégias e que, dependendo da pessoa, umas funcionam melhor que outras, não é? Mas aqui dentro destas 3 estratégias, quais é que tu achas que a longo prazo poderão fazer sentido? O que é que tu achas que uma pessoa que está a iniciar neste sentido de começar a ter mais atenção à sua alimentação poderá fazer, também dependendo do objetivo, não é? Qual é que é a tua opinião sobre estas 3 estratégias? Ok, é uma boa questão. Não sei se quem estiver a ver pode estar a pensar, ele vai dizer uma ou outra. Eu vou dizer as 3, e acho que dependendo mais uma vez da pessoa e do contexto, é importante nós ajustarmos a estratégia, porque dependendo, temos aqui o exemplo, né, a olho. Se tu estiveres a falar com alguém que nunca teve uma abordagem com a nutrição, não faz ideia de quanto é que deve comer, se tu lhe disseres o que é proteína, só ouviu falar de proteína, mas não faz ideia o que é que isso é em comida, ou pensa que os hidratos são maus, etc. Se eu disser, olha, vamos usar aqui o olhómetro, isso é a receita para o desastre, porque basicamente a pessoa não sabe identificar fontes de proteína, não sabe como é que deve estruturar uma refeição, não sabe se está a comer a mais, não sabe se está a comer a menos, portanto isso é um exemplo. Mas depois o que eu estava a dizer há bocado também, os planos alimentares também não é uma coisa que eu acho que faça sentido para sempre, e acho que às vezes as pessoas têm bem aquela dicotomia de pensar, eu estou numa dieta ou não estou numa dieta, mas isto já dava para outro podcast quase, que é o objetivo. Isto acho que é interessante. A palavra dieta vem da palavra grega de, acho que não sei bem pronunciar, mas é parecida a dieta também, basicamente é estilo de vida. E uma coisa que eu gosto sempre de enfatizar é que ao fim do dia a dieta deve ser o nosso estilo de vida e deve complementar, não deve ser uma coisa que nós estamos ora a fazer e estamos ali a contar as ave-marias e a sofrer e depois não estamos em dieta e podemos comer o que nos apetecer. Portanto, aqui há sempre prós e contras para cada uma destas approaches e às vezes nós podemos utilizar as 3 dependendo da pessoa e ajudar. Por exemplo, se estivermos a falar com um beginner ou um iniciado, ter um plano alimentar para ensinar estrutura pode ser interessante. Por exemplo, olha, eu quero que tu faças 3 a 5 refeições por dia, tens aqui exemplos de planos alimentares ou sugestões de planos alimentares e depois tens lá as quantidades para lhes ensinar um bocado das porções, tens depois a questão de, olha, temos aqui a fonte de proteína, a fonte de hidratos, os vegetais, se calhar temos umas frutas como sobremesa ou como snacks e depois isso para alguém que nunca teve uma abordagem mais estruturada com a nutrição pode dar ali umas luzes do género, ok, é assim que eu devo estruturar as minhas refeições. Mas isto depois também pode backfire, porque há pessoas que, mais uma vez, podem olhar para o plano alimentar e pensar, isto é exatamente assim que eu tenho de seguir, e depois isso também pode não ser a estrutura certa. Justamente se estivermos a falar com pessoas que tiveram ou tenham distúrbios alimentares, aí, por exemplo, é preciso ter atenção à questão dos planos alimentares, até à contagem de calorias ou contagem de macros. Portanto, eu às vezes, antes de pegar em qualquer estrutura, plano alimentar ou macros ou a questão do olhómetro, gosto de falar com a pessoa, tentar perceber os hábitos dela, tentar perceber quais é que são os objetivos e o que é que faz mais sentido. E a verdade é que também a maior parte das pessoas consegue ter excelentes resultados se focar primeiro na questão dos bons hábitos alimentares, em vez de estar a pensar, devia fazer um plano alimentar, devia contar calorias, devia estar a fazer isto, devia estar aquilo. Às vezes são coisas muito simples que é, ok, quantas refeições é que estás a fazer por dia? Costumas fazer mais ou menos o mesmo número? Vamos ver. Quando é que tu costumas comer? Costumas ter refeições mais ou menos às mesmas horas? Por exemplo, o pequeno almoço e jantar? Ou costuma ser um dia tomas o pequeno almoço, no outro dia não tomas? Um dia almoças à 1 da tarde, outro almoças às 4 da tarde? Ok, isso pode ser uma coisa. Coisas simples. Proteína, existe nas tuas refeições? Sim ou não? Se não, vamos implementar a questão das frutas e dos vegetais. A questão dos snacks, por exemplo. Isto é uma coisa que eu vejo imenso. Ok, eu não como muito, mas depois o não comer muito não fazem refeições principais porque estão sempre a fazer snacks durante o dia. Ou a questão de beber álcool, poder ter noção à quantidade de álcool que estão a beber. Às vezes coisas muito simples fazem uma diferença brutal. É como se diz em bom português, às vezes metemos a carroça à frente dos bois e ficamos um bocado overwhelmed com todo o tipo de informação e de repente sentimos que temos de seguir 1001 coisas, quando às vezes just the basics conseguem ajudar bastante a ganhar um bocado de momentum
e depois, se necessário, ok, vamos ver quais é que são os objetivos, e dependendo dos objetivos e também, mais uma vez, o contexto da pessoa, pode fazer sentido entrar mais na questão do plano alimentar, ou entrar mais ali nos macros. A cena do olhômetro eu acho que é um bocado mais para a malta já com alguma experiência, pode funcionar com a ajuda de algumas dicas. Por exemplo, utilizar há um guia que é o Hand Size Portion Guide, que eu depois posso falar um bocadinho se quiserem, que ajuda bastante, mas o olhômetro às vezes é complicado porque até profissionais da área como nutricionistas, a evidência científica mostra que não são as pessoas fazem overestimate muitas vezes o que é que estão a comer na realidade, ou seja, podem pensar que são 500 calorias e podem estar a comer 800, e depois isso pode fazer uma diferença. Mas isto espero que dê assim uma abordagem um bocado equilibrada. Acho que podemos agora passar ao caso a caso, uma destas 3 estratégias, e depois falar um bocadinho mais, e depois também tentamos, no final falamos um bocadinho das diferenças e que estas estratégias se conseguem encaixar para tipo de objetivo e tipo de pessoa. Vamos começar pela contagem de calorias. Acho que é se calhar um dos casos que dão mais trabalho, por assim dizer. Não sei se vocês concordam com isso, e tentar um bocadinho mais que seja se calhar mais avançado. Acho que é um conceito que pessoas está um bocadinho ligado àquelas pessoas que vão competir. As pessoas que competirem que têm de contar as calorias, as pessoas iniciadas não têm que fazer nada disso. Um bocadinho mais ou menos como tinhas dado essa ideia que, ok, pode ser muito mais básico, não é? E neste sentido, gostaria de perguntar como é que se contam as calorias, assim uma breve uma ideia fácil, em questão de quais são as vantagens, quais são as desvantagens, e se é mesmo só para quem quer competir. Ok, boas questões aí. Começar com as básicas, né? Como é que se conta calorias? Que às vezes isto é uma coisa que parece um bicho de 7 cabeças, e na realidade é muito mais simples do que parece. Normalmente é preciso uma balança, isto é daquelas coisas que às vezes as pessoas não se lembram, mas precisam de uma balança, e hoje em dia não faltam apps para ajudar com a contagem de calorias. Uma das que a maior parte das pessoas usam é o MyFitnessPal. Eu também gosto de utilizá-la, às vezes uso o Chronometer ou Chronometer, não sei como é que se diria aqui em bom português, mas essencialmente é muito simples, é pesar o alimento, depois pode ser pesado a cru ou pode ser pesado já cozinhado. Obviamente depois isto vai ter uma ligeira diferença dependendo do alimento, mas vamos imaginar, estamos a pesar, vamos comer ali uma papa de aveia de manhã, que é aquele clássico. Seria tão simples quanto meter uma taça, meter depois a balança, ter aquilo a zeros, meter lá a aveia, ver quanto é que pesa, ir a uma aplicação, pesquisar, neste caso a aveia que estamos a comer, ou, se possível, fazer ali leitura da barra de código, como é que é? Código de barras, e depois meter só a quantidade. Ou seja, se for 60 gramas de aveia, perfeito, então a aplicação vai dizer 60 gramas de aveia tem X calorias, das quais estas são proteína, estas são hidratos, estas são gordura, isto é fibra, e depois ao fim do dia aquilo é só ir metendo à medida que fazem isso. Depois no final do dia tem ali a contagem feita por vocês, que é a questão das calorias, a questão da proteína, hidratos e gorduras, e tentar perceber se está perto do objetivo ou não. E às vezes nem é preciso ter um objetivo, às vezes só fazer um bocado um baseline, tentar perceber quanto é que estamos a comer, pode ser o suficiente só para ter uma ideia. Depois aqui relativamente a vantagens e desvantagens, então eu se calhar vou começar pelas vantagens, que é em termos de accountability, ou sentir que nós temos ali uma coisa que nos está a puxar um bocado para estarmos dentro do plano, ajuda bastante, porque existe, não sei bem como é que isto se traduziria em português, mas basicamente as coisas que são medidas são coisas que é mais fácil de ter progressão. Isto significa o quê? Se nós estivermos a comer à vontade, nós não fazemos ideia quantas calorias é que estamos a comer, proteína, etc. Mas se nós estivermos a fazer um dia ou outro em que estamos a contar, mesmo que não tenhamos nenhum objetivo, mesmo que estejamos só a contar, temos ali mais ideia de hoje eu comi isto, e comi isto, e comi aquilo. Porque às vezes no dia-a-dia é fácil, estamos a trabalhar, temos um snack ao lado, vamos petiscando, depois chega ao final do dia já nos esquecemos do que é que comemos. Então, de um ponto de vista de nos ajudar a manter mais estrutura alimentar, acho que é bom. A nível de porções também ajuda bastante, que isto é uma coisa que acontece muito, especialmente se formos comer fora, um restaurante, ou se mandarmos ir algo como Uber Eats, que é, as porções normalmente são bastante grandes.
E às vezes nós temos aquele efeito que é um efeito psicológico interessante, que é a comida que está no prato é a comida que nós comemos, e comemos tudo. Raramente as pessoas param e dizem, ok, não quero comer mais, estou bem. Então, quando nós estamos a fazer contagem de calorias, nós estamos mais conscientes de quanto é que estamos a comer, e também estamos mais conscientes de, isto já me aconteceu com alguns clientes, estão a pesar algo e ficam do género, uau, ok, não fazia ideia que isto tinha tantas calorias por uma porção tão pequena, porque depois é tal questão, o alimento em si não é uma questão de quanto maior for, mais calorias vai ter. Alimentos diferentes têm calorias diferentes, dependendo da composição a nível de macronutrientes. Por exemplo, gorduras têm 9 calorias por grama, enquanto proteína e hidratos têm 4 calorias por grama. Então, se nós estivermos a comer algo que seja mais rico em gordura, por exemplo, manteiga de amendoim, em pouca quantidade de manteiga de amendoim vai estar lá mais calorias. Isto não significa que a manteiga de amendoim seja boa ou má, simplesmente significa que, dependendo do que nós estivermos a comer, também vai afetar a quantidade de calorias que estamos a comer, e se nós tivermos noção disso, é muito mais fácil, e se calhar pode ser a diferença entre meter a olho, digamos, 40 gramas de manteiga de amendoim, ou pôr se calhar 15 a 20, em que continuamos a utilizar a manteiga de amendoim, mas temos mais noção das porções e temos mais noção de como é que isso está a afetar em termos calóricos. Ou seja, já falámos de accountability, porções. Outra coisa que ajuda bastante também é aprender mais, como eu estava a dizer, sobre só assim ter noção de este alimento, quanta proteína é que tem, quantas calorias é que tem, mais ou menos. Ou seja, se eu disser, olha, eu quero que tu comas proteína com a tua refeição, ok, então vamos ver. Há pessoas que pensam que, por exemplo, brócolis é uma excelente fonte de proteína, mas depois, se formos a ver os nutrientes dos brócolis por 100 gramas, ok, se calhar não é assim uma fonte de proteína tão boa, e se calhar fazia sentido ir buscar algo mais, vamos dizer, frango, peixe, carne de vaca, tofu, seitan, o que for, coisas assim que tenham mais proteína. Portanto, acho que um dos prós também é a questão da educação alimentar. E por fim, é muito simples. Quando nós temos data, quando temos informação, é fácil olhar para ela, depois olhar para os nossos objetivos e para o nosso progresso. Por exemplo, se for uma questão de fat loss, podemos olhar para a média de peso semanal e podemos ver, ok, o que é que está a acontecer ao meu peso? Está a descer, está a subir, está-se a manter, e quantas calorias é que eu estou a comer? E depois, a partir daí, é mais fácil fazer uma gestão e uma decisão, em vez de, ok, eu não faço ideia do que é que está a acontecer, eu não sei o que é que estou a comer, ou melhor, sei, mas em termos absolutos não faço ideia do que é que isto se traduz, não sei bem se estou a fazer progresso ou não. E sinceramente é possível progredir na mesma. Eu, muito sinceramente, eu acho que durante os meus primeiros 7 anos de treino, acho que não contei macros, a não ser pá, uma ou duas vezes por curiosidade, mas nunca foi uma coisa que eu tivesse interesse em fazer. E não me impediu de ter resultados. Agora, foquei mais nos hábitos, que era o que eu estava a falar há bocadinho, e também não foi tudo super fácil, mas isto para dizer que ao final do dia o objetivo é termos progresso, não é necessariamente registar tudo, mas como tudo há prós e contras. Depois aqui contras, para a maior parte das pessoas aquela fase inicial é um bocado consome um bocado de tempo, e no início é como aprender qualquer outra skill, que é, no início é preciso dedicar um bocadinho mais tempo, é preciso perceber quais é que podem ser as fontes de erro, é preciso perceber como é que se pesquisa os alimentos, como é que se usa a aplicação, mas depois a verdade é que quanto mais se utiliza, quanto mais se rotina e se cria ali o hábito, fica muito mais simples. Portanto, eu diria que sim, despende-se ali um bocado de tempo, mas acho que é um investimento de tempo, ou seja, ninguém nos obriga a contar macros, a não ser que tenha um coach que diga, olha, faz isto ou não sou teu coach, mas é uma coisa que requer um bocadinho de tempo, mas não tanto tempo quanto as pessoas pensam. Depois aqui um grande contra é que em algumas pessoas pode causar stress e ansiedade, que era o que eu estava a falar há bocadinho, especialmente em contextos de distúrbios alimentares, porque pronto, há muito aquela ideia de este alimento é bom, este alimento é mau. Então às vezes pode ser uma coisa que nós dizemos, se comeres dentro do objetivo de proteína e calorias está tudo bem, não te preocupes com isso, e depois a pessoa está ali um bocado, pronto, fica nervosa com isso, ou até pode ser completamente outro cenário, em que simplesmente o facto de agora estar a contar calorias, mesmo que esteja a comer exatamente as mesmas coisas que estava a comer antes, sente-se mais estressada, mais pressionada, mais ansiosa, porque a nossa percepção afeta imenso. Nós até podemos estar a comer uma refeição que normalmente nos deixa super saciados e nem sequer pensamos em mais nada, mas agora que estamos a fazer contagem estamos a ver, ei, tem estas calorias, isso é pouco ou muito, mas eu deveria me sentir cheio, deveria me sentir com fome, e depois pode causar aí um bocado de stress.
Uma coisa que acontece muito também, que é preciso ter atenção, é o que eu chamo o macro Tetris, o Tetris de macros, que é basicamente, vamos dizer que uma pessoa tem um objetivo de calorias de 2000 calorias por dia. E em vez de se focar em bons hábitos alimentares e comer alimentos que sejam mais nutritivos, ou que a maior parte das pessoas diria, por exemplo, alimentos saudáveis, fazem ali aquela gestão de ok, se eu estiver dentro das calorias eu vou estar dentro do objetivo. Então começam a fazer o tal Tetris, que é, e se eu meter aqui um chocolate, e se eu meter uma fatia de pizza, e se eu meter meio chouriço assado, e se eu meter aqui Coca-Cola zero, ou seja, estão ali a fazer uma gestão, um malabarismo para estar dentro das calorias, mas depois a qualidade da dieta é um bocado fraca. Portanto, isso é outro contra. Isto feito de forma regular pode então levar aqui a não necessariamente um distúrbio alimentar, mas comer de forma, em português até me falta o termo, que é disordered eating, ou seja, não é necessariamente um distúrbio, mas hábitos alimentares um bocado assim, sem estrutura e desregrados. E por fim, acho que uma das coisas, um dos contras também, é que não ensina nós estarmos a ouvir o nosso corpo, em termos de saciedade, em termos de estar cheio ou não, que é, isto também já me aconteceu com alguns clientes, especialmente quando estava mais iniciado, que é, vamos imaginar que temos um cliente com objetivo de perda de gordura e nós dizemos, olha, vais comer 2000 calorias, mas ele com as 2000 calorias está super cheio, ao ponto de estar mesmo cheio. Ok, então se calhar vamos juntar o útil ao agradável e não vamos apontar para 2000, vamos dizer, ok, vamos ouvir o corpo e quero que pares de comer quando estiveres satisfeito. Porque se nós estivermos sempre a olhar para os macros e não tivermos a ouvir, ok, mas eu tenho fome ou não, eu estou cheio ou não, como é que eu fiquei com aquela refeição? Então depois quando nós pararmos de contar macros é um bocado mais difícil fazer a transição para, ok, como é que eu agora posso viver a minha vida sem estar sempre dependente de estar a pesar a comida, estar a olhar para uma aplicação, e o que é que significa estar saciado sem estar dentro de um objetivo de macros. Ou seja, eu se calhar vou-me calar aqui porque já falei um bocado, mas pronto, vou parar aqui. Faltava só aquela questão, pronto, acho que também falaste tudo bem, de não é só para quem quer competir, pode ser também para uma pessoa iniciada, como também pode ser para uma avançada, penso eu. Sim. Eu acho que a contagem de calorias é tanto para iniciados como malta que quer competir, não é só para malta que quer competir, sem dúvida. Aliás, pessoas que estão a começar, eu acho que faz muito sentido, às vezes, dependendo do contexto, mais uma vez, mas faz muito sentido para a maior parte das pessoas ter ali uma experiência de nem que seja uns dias, uma semana, 2 semanas, contar calorias, só para ganhar um bocado mais noção do que eu estava a falar em termos de porções, em termos de calorias, em termos de proteína, se estão a comer proteína suficiente ou não, se estão a comer, por exemplo, fibra suficiente ou não, só para ter umas luzes. Eu às vezes gosto de dar um exemplo que é, nós, é como se estivéssemos num quarto escuro e quando estamos a contar calorias ligamos a luz temporariamente e é tipo, ok, é para ali que eu tenho disso se eu quiser sair deste quarto. Enquanto que se nós estivermos sempre com a luz desligada e estamos um bocado ali em olhómetro, se calhar vamos bater com a cabeça contra a parede umas quantas vezes, eventualmente podemos encontrar a saída e é uma questão de tentativa e erro, mas acho que pronto, no início, para iniciados ajuda bastante, não é a única estratégia, há várias, e depois malta que tem objetivos mesmo, ok, eu quero perder gordura de forma consistente, rápida e quero ter certeza que isto é uma coisa, sei lá, competição ou não, contar macros também ajuda, sem dúvida. Para deixar agora descansar um bocadinho e beber água, pelo menos eu acho que posso dar a minha opinião ou a experiência pessoal e depois o Ruben também, não sei se ele já fez isto ou não, mas da minha parte acho que faz muito sentido o que estás a dizer, mesmo em que tu no sentido em que tu falaste de percepção de alimentos, na minha parte eu sempre pensei, às vezes quando eu faço mais escolhas, não é mais escolhas, estou a dizer escolhas que não vão tanto ao meu objetivo, por exemplo, mesmo quando estou numa fase de perda de peso, se eu souber que comi 1 ou 2 fatias de pizza, sei que vou passar um bocadinho mais fome. Nesse sentido já não estou a categorizar, sei, obviamente eu e outras pessoas podem não fazer esse raciocínio, não é? Mas eu não estou a categorizar que a pizza seja um mau alimento, mas só que nesta fase não seja uma boa escolha, não é? E nesse sentido depois também com essa contagem consigo perceber, ok, até vou adicionar mais legumes nesta fase, até um bom princípio para conseguir reduzir a minha fome ou não ter tanta fome durante este processo. Ruben, não sei se queres dar a tua opinião.
e a tua experiência? Sim, eu basicamente, dentro destas três componentes que nós vamos falar, da contagem de calorias, o olhómetro e o plano alimentar, eu já passei pelas três fases. Iniciei basicamente a minha jornada de perda de peso, porque quando era miúdo era muito gordito. Iniciei pelo olhómetro e fazia uma coisa mesmo muito restrita. Fazia 3 refeições por dia, e se passasse as 3 refeições ficava todo desnorteado da cabeça. Estou aqui com obras, mas pronto. Depois, na fase em que competia, que eu competi Muay Thai, e aquilo era regido por categoria de pesos, tive mesmo que seguir um plano alimentar, era seguido por um nutricionista, e funcionava bem. Dito que era uma perda de peso bem aguda. Eu perdia, se não me engano, 9 quilos em 2 semanas, e tinha mesmo que seguir o plano. Isto porque não tinha know-how no que diz respeito a calorias, no que diz respeito a macros. E pronto, e quando encontrei esta vertente de contar as calorias, senti que era uma coisa que comigo fazia mesmo sentido, porque eu aqui consigo estar a comer coisas que gosto e coisas que pronto, que também têm que ser devido ali aos micronutrientes, mas consigo estar aqui a juntar o útil ao agradável, e consigo, se eu comer um bocadinho mais de coisas que gosto, e um bocadinho menos de coisas que preciso, consigo chegar ao meu objetivo na mesma. E depois no outro dia se calhar vou ter que comer um bocadinho um bocadinho menos de coisas que gosto e comer um bocadinho mais de coisas que preciso a nível nutricional, e mesmo assim conseguir ir ao meu objetivo. E pronto, o que é que acontece? Como o Miguel disse, isto às vezes chegas aqui a um ponto em que entras ali num bocadinho de ansiedade, porque se não registares alguma coisa, ou se passares as calorias que tu tens, começa a ser um problema para a tua cabeça. E eu também tive que trabalhar um bocadinho no sentido de que, se passar as calorias uma vez por outra, não tem problema nenhum. Eu ainda no outro dia atingi o meu limite de calorias, ainda tinha fome, e eu estou com fome, não vou estar aqui, ainda me faltava tipo 3 ou 4 horas para ir para a cama, e eu não ia estar ali a sofrer 3 ou 4 horas. Por isso fui comer mais qualquer coisa, deixei-me estar saciado. Acho que pensei umas 600 ou 700 calorias do meu limite, e está tudo bem. E está tudo bem, porque depois no dia a seguir já voltei ao normal, e sei que normalmente aquelas calorias que eu tenho ali registadas chegam para mim, mas lá está, isto aqui, a contagem de calorias para mim funciona, tem funcionado durante anos, e é assim como me sinto bem a tratar a minha alimentação. Não sigo plano nenhum ao certo, basicamente é que faço como o Miguel disse, peso a comida, ponho na app, tenho ali um limite de calorias, um saldo calórico que tenho por dia, depois tento atingir mais ou menos as minhas macros. Se vir que falta ali algumas macros no fim do dia, ainda tenho ali algumas calorias, tento compensar. Se não compensar também está tudo bem, mas é mesmo uma estratégia que para mim funciona. Não quero dizer que funcione para o resto do pessoal, porque lá está, somos todos diferentes. Acho que para mim é a estratégia mais vantajosa. Vejo poucas desvantagens no que diz respeito à minha pessoa. Eu não quero competir, por isso sou aqui um bom exemplo de que contar calorias não é só para quem quer competir. Pronto. E acho que é só aqui adicionar um bocadinho, ou ir de encontro a um bocadinho a que o Miguel já disse. Antes de avançarmos, eu gostava só de dar aqui um exemplo que depois fez-me lembrar. Houve um dia que eu fui para a cama cheio de fome, já tinha chegado às 2000 calorias, para cá acho que era mesmo 2000, e estava cheio de fome e pronto, não posso comer mais nada. Nessa noite sonhei que andava à porrada com pessoas para comer os meus leite com cereais, e depois no dia seguinte fui ver e tinha feito um erro e não tinha comido 400 calorias, por isso fiz um déficit ainda maior de 400 calorias. E acho que nesse sentido, mesmo como o Miguel disse, não ouvi o corpo, estava mesmo cheio de fome, não ouvi, e baseei-me completamente na leitura que fiz e era errado, infelizmente. Se eu puder acrescentar só uma coisa também, e obrigado pelo vosso feedback também, que tocaram em pontos que acho que são muito interessantes, que é isto tanto pode dar para, digamos, para o bem como para o mal, entre aspas, que é, para alguém que se estressa muito olhar para a comida como isto é bom ou isto é mau, contar macros pode ajudar no sentido de ver, ok,
eu estou a comer alimentos, entre aspas, maus, mas como estou a fazer esta gestão, estou a ir de encontro aos meus objetivos. Isso ajuda a desmistificar aquela ideia de que isto é mau, logo vais engordar. Por exemplo, ok, se comes uma pizza, independentemente de porção, vais engordar. Não, olha, estás dentro do objetivo, estás tranquilo, é assim mesmo que funciona. Há muito mais coisas do que os alimentos não são bons ou são maus, são mais ou menos nutritivos. Depois há outras coisas que são importantes também, como a questão, estamos a falar das calorias e desse balanço. Outra coisa importante também que vocês falaram é a questão de relembrar que contagem de calorias não é uma ciência exata, e isto são estimativas baseadas, por exemplo, como é que nós temos ideia dos objetivos? Nós fazemos um cálculo, digamos, teórico, baseado no estilo de vida desta pessoa, se tem um estilo de vida mais sedentário, um estilo de vida mais ativo, a altura, o peso, se é homem ou mulher, quantas calorias é que eles devem gastar por dia, quanto é que devem precisar mais ou menos, e depois aí vamos então entrar no, ok, este é o objetivo, mas ao mesmo tempo não é uma ciência exata, e depois o nosso corpo também não gasta sempre o mesmo número de calorias todos os dias, não é como se fosse uma máquina que é, hoje vou queimar 2431,2 calorias e amanhã vou queimar exatamente a mesma coisa. Ou seja, a nossa energy expenditure, a quantidade de calorias que nós gastamos, vai variando dia para dia, mesmo que o nosso objetivo se mantenha igual. Por isso é que eu acho que é importante também praticar a questão de ouvir o nosso corpo. No caso do Ruben, aquilo foi excelente, que é, ok, se calhar tinhas mais fome nesse dia, pode ter sido gastaste mais energia nesse dia, pode ter sido gastaste mais energia nos dias anteriores e depois aquilo foi o build-up, chegou ali e estavas a precisar, e mesmo que tenhas passado dos objetivos, entre aspas, não significa que tenhas estragado nada. Eu gosto sempre também de pôr as coisas em perspectiva, que é, um dia quente não faz um verão. Mesmo que tu não tenhas gasto energia a mais, mesmo que tenhas comido extra, não significa que essas calorias extras vão ser armazenadas como gordura e que tu vais engordar ou que vais estragar o teu progresso ou qualquer coisa desse género. Então é preciso lembrar sempre destes caveats todos, que não é uma ciência exata, a nossa energy expenditure também é variável, e o mais importante ao fim do dia com qualquer destes métodos é a questão da consistência, tanto a nível alimentar como a nível de sustainability, de gostar como é que nós comemos e de encontrar uma estratégia que funciona bem. Por exemplo, o Ruben estava a dizer que gosta de contar calorias. Eu pessoalmente não sou fã, não é que não gosto, e às vezes faço quando tenho objetivos mais específicos e quero garantir que estou mesmo, vamos dizer, se for fazer um cut de 8 semanas, quero mesmo garantir que o meu tempo não está a ser desperdiçado, entre aspas, então se calhar faço ali 8 semanas, mas eu gosto de viver a minha vida sem estar sempre a pesar coisas, simplesmente porque tenho aquele background de chefe e às vezes estou a cozinhar e estou no momento, estou ali e vai um bocado disto e vai um bocado daquilo e depois se eu estou a parar a pesar tudo, às vezes número uma questão de tempo, em vez de demorar a cozinhar meia hora, se calhar fica ali uma hora, e em termos de cozinhar com paixão, gosto de estar ali na cena, portanto acho que é bom encontrar uma coisa que funciona para cada um de nós, e depois ter estas coisas em perspectiva, para não deixar depois o lado mais mental ganhar, do género, já estraguei tudo, passei, isto até parece um exagero o que eu vou dizer, mas eu já trabalhei com pessoas que se calhar passavam do objetivo de calorias tipo 5 calorias e ficavam a pensar que tinham estragado tudo, porque associam que aquele número é o número deles, ou seja, é isto, mas isto é teórico, e muitas vezes o nosso corpo, mais uma vez, é dinâmico, é variável, não é estático, portanto é importante ter isso em consideração também. Acho que podemos aqui avançar. Então, plano alimentar, basicamente vamos passar aqui por perguntas semelhantes, um bocadinho menos volumoso ali que as calorias, mas basicamente, Miguel, gostávamos de saber se na tua opinião é estar sempre a comer a mesma coisa, quais são as vantagens e as desvantagens de ter um plano alimentar. Ok, aqui vou-me tentar não alongar tanto, porque também já falamos de várias coisas, mas depende a quem perguntas. Acho que o plano alimentar normalmente é como eu estava a dizer, tens alimentos, tens quantidades, às vezes pode ter também a que horas é que a pessoa deve comer e quando é que deve comer, ou seja, é sempre a comer a mesma coisa. Se for um plano alimentar daqueles à antiga, sim, ou seja, tem ali os dias, tem as horas, tem a comida e é para comer isso de forma regular. Se for um plano alimentar com mais flexibilidade, já ensina também que alternativas é que se podem fazer. Por exemplo, ok, se não for peito de frango, podes substituir por, vamos dizer, uma pescada, que é aquele clássico. Ou seja, aí já é um plano alimentar com mais flexibilidade.
Mas depois, vantagens e desvantagens. Tem algumas coisas semelhantes com contagem de calorias. Por exemplo, como eu estava a dizer inicialmente, pode ensinar a questão de estrutura alimentar, pode ensinar a questão das porções. Uma coisa que eu gosto de planos alimentares é que retira muito tomada de decisão, e nós sabemos que às vezes fadiga de decisão ou decision fatigue é uma coisa bastante real. Imaginem chegar ao final do dia, um dia de trabalho, estão cansados, chegam a casa e ainda têm de estar a pensar: e o que é que eu vou cozinhar, o que é que eu tenho? É muito mais simples se for, ok, já tinha planeado esta refeição, é isto, pumba, nem penso, é só executar, é só comer. Ou seja, nesse sentido, poupa stress, poupa tempo, portanto tem essas vantagens de simplificar a vida, mas depois em termos de desvantagens ou contras, não é muito flexível, especialmente se for daqueles planos alimentares à antiga. E uma coisa que eu disse no início também é: imaginem que o plano alimentar diz que a pessoa tem de comer 6 refeições e é uma pessoa que prefere comer 3 refeições, ou se calhar o estilo de vida não permite estar ali a parar para fazer 6 refeições. Também já trabalhei com pessoas que, por causa da profissão delas, têm muito pouco tempo para comer e preferem também não estar a fazer tantas refeições. Ou já trabalhei com pessoas que é exatamente o contrário, preferem fazer mais refeições e mais pequenas do que estar a comer muito e menos refeições. Portanto, isso é, diria, um contra em não ser tão flexível. E depois a questão de, se for um plano alimentar assim mais restrito, então não há muita variedade a nível alimentar, e depois isso também retira um bocado da variedade, e depois a nível de nutrientes também não é a melhor coisa, se estamos sempre a comer a mesma coisa. Em termos de hábitos alimentares e educação, também não ensina a pessoa o que é que realmente é importante a nível de hábitos alimentares, a nível de proteína, a nível de, basicamente, a estrutura, como é que se deve estruturar uma refeição, quais é que devem ser as bases de uma boa dieta, não ensina. Basicamente é um plano, como o Ruben estava a falar há bocado quando estava a competir, que é: toma este plano, segue este plano, vai-te dar os resultados. Ok, mas porquê? Não faço bem ideia do que é que eu estou a fazer, mas vou seguir o plano. E depois é a tal questão: ok, e se for um plano alimentar, funciona durante 3 meses, e depois o que é que vem a seguir? Porque o importante não é só ter o objetivo, é conseguir mantê-lo depois durante o tempo que nós quisermos. E quando a pessoa segue o plano alimentar mas não percebe o que é que está ali a contribuir para que o plano resulte, então basicamente é receita para não ter grande longevidade. E depois também pode ter aquela questão do stress, não é? Que se nós não seguimos o plano alimentar à risca, pensamos que já falhámos e já não vale a pena estar a seguir o plano. Isto eu diria que é as principais prós e contras. Depois também era o que eu estava a dizer: eu acho que não faz do plano alimentar uma coisa que não faça sentido, faz sentido dependendo do contexto. Por exemplo, no caso do Ruben, ajudou por causa da questão do peso. A nível de malta que compete, pode simplificar as coisas. A nível de iniciados, pode ajudar a ter um bocado de inspiração para a estrutura alimentar. Mas ao final do dia não acho que é uma coisa que a maior parte das pessoas precisem, e acho que é uma coisa que, mais uma vez, dependendo do contexto, pode fazer mais ou menos sentido. Eu estava a dar aqui um exemplo, acho que foi na semana passada, veio uma pessoa ter comigo, não sei se falar do seu plano alimentar, o que é que ele fazia, não sei o quê. Eu perguntei: mas já experimentaste fazer contagem de calorias, não sei o quê? E ele: não, nunca fiz isso, eu sempre fui seguido por um PT e que ele fazia um plano alimentar e eu detesto pescada e eu estou sempre a comer pescada. E fiquei a pensar: pronto, é aquele plano alimentar de há 20 anos atrás, não é? Não sei se falaste um bocadinho disso, feito por bodybuilders, que era pescada e frango, frango ao almoço e pescada ao jantar, e no fim de semana trocavas a ordem só para confundir o teu corpo, não é? Acho que isso acho que em nível de sustentabilidade acredito que seja horrível, não é? Yeah. Sem dúvida, isso é uma coisa que eu vejo bastante também. Já falei com várias pessoas que foi exatamente o mesmo cenário, que é estou a seguir um plano. Já foi o contrário até. Falei uma vez com uma senhora que me disse: eu adoro pão, mas não como pão há anos. E eu: porquê? Porque o meu PT diz que o pão engorda e eu não posso comer pão. E sempre que eu como pão, ele fazia-me fazer mais burpees, então eu parei mesmo de comer pão. E fiquei do género: não disse isto, mas o que me apeteceu dizer foi: tens de arranjar outro PT, tipo, não funciona assim. Ou seja,
Epá, isto é a minha perspectiva, mas eu acho que a vida é demasiado curta para estarmos a comer coisas que nós não gostamos de forma regular. E eu sei que isto é, mais uma vez, é a minha opinião. Eu sei que há malta que prefere comer como um robô e a comida é mais uma questão de fuel do que outra coisa. Eu acho que dá para ter as duas coisas. Dá para gostar da nossa dieta e dá para ter bons resultados. E acho que aí é que está o secret sauce para ter resultados sustentáveis. Porque se nós estamos a fazer uma coisa que nós não gostamos todos os dias, vai chegar um dia em que nós dizemos tipo, I've had enough, não me apetece fazer mais isto, e depois aí é fácil ir do 8 ao 80, também já vi isso acontecer, que é todas as coisas que nós nos estivemos a privar durante anos, começamos a meter um bocadinho, depois mais, e depois é tipo, já não vale a pena estar a seguir o plano, porque também ou já estraguei, ou aquilo foi uma seca, não quero voltar para aquilo, então, why not just, practice, conseguir incluir alimentos que nós gostamos, encontrar aquele equilíbrio e criar um paradigma que seja sustentável. Eu acho que isso é difícil, não é fácil, especialmente quando há a questão do stress e ansiedade, mas é para aí que nós queremos caminhar, pelo menos é para aí que eu ensino as pessoas a caminhar e é aí que eu também tento estar. E obviamente quando eu digo isto é um espectro, ou seja, vão haver alturas em que nós estamos mais focados, em que se calhar temos objetivos mais concretos e temos de ser um bocado mais robóticos, mas depois vão haver alturas em que é preciso ter um bocado mais flexibilidade. Por exemplo, quando estão de férias e vão a um país diferente e querem aproveitar a gastronomia, por exemplo, imaginem ir à Itália e não comer nenhuma massa, nem nenhuma pizza, estarem só a optar por pescada ou frango com brócolos, naquela de, não posso sair do meu plano alimentar. Pessoalmente, eu acho que isso não faz sentido, mas cada um, pronto, decide o que quiser. Em questão ao olho, isto é para quem não quer ter trabalho, é mesmo algo viável, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, e mesmo em questão de viável, falaste um bocadinho inicialmente, se calhar para uma pessoa, pode ser diferente para uma pessoa iniciada, como pode ser diferente para uma pessoa avançada, não é? Qual é a tua opinião quanto a isto? O olhômetro é uma coisa que eu acho que é mais para malta avançada, malta que se calhar já faz isto há algum tempo. Por exemplo, eu não tenho dúvidas que se eu perguntasse a qualquer um de vocês se conseguia estruturar uma refeição sem contar calorias, muito provavelmente vocês conseguiam chegar lá na boa com a questão do olhômetro, porque já têm noção do que é uma boa dose de proteína, o que é uma boa dose que vai de encontro aos vossos objetivos, ou seja, conseguem ganhar têm essa noção porque já ganharam essa experiência ao longo dos anos. Agora, malta que nunca aprendeu isso e vai começar com o olhômetro e vai chegar lá numa de eu acho que isto está bom, então basta irmos a qualquer casa portuguesa, a um restaurante português, basta olhar para a quantidade de azeite que metem num refogado e aí vemos o perfeito exemplo do olhômetro, que é só um fio de azeite e está ali e de repente já foi meia garrafa e tipo, foi só um fio, ok, foi só um fio, mas foi... se calhar em vez de estamos a falar 10 mil litros de azeite, se calhar já foi quase meio litro. E depois isso faz a diferença. Aquilo que eu falei há bocado da manteiga de amendoim é a mesma coisa. Portanto, para a malta iniciada, o olhômetro não é mau, mas acho que convém estar associado a outras estratégias. Por exemplo, os tais hábitos alimentares. Eu às vezes gosto de dizer, olha, quando formos a estruturar uma refeição, mesmo sem contagem de calorias, queremos garantir que a refeição cabe toda num prato, queremos garantir, vamos imaginar que é para perda de peso, que mais ou menos metade do prato é vegetais, ali um quarto do prato é proteína e um quarto pode ser hidratos. Ou seja, mesmo que seja olhômetro, eu estou a dar guidelines para que não seja, olha, o teu prato pode ser o que tu quiseres, pode estar ali uma torre que o prato vai para cima, podes estar a fazer o que quiseres, ou seja, é dar algumas guidelines e alguma estrutura para que a pessoa possa seguir, porque se for completamente olhômetro, é como eu estava a dizer, até pessoas da área, profissionais, fazem erros, é normal. Eu, por exemplo, eu posso-vos dizer, eu a nível de calorias e proteína sou bastante bom com o olhômetro, porque já faço isto há muito tempo. Hidratos, como é uma coisa que nunca me preocupei assim a 100% em decorar, entre aspas, já não sou assim tão bom com o olhômetro. E gorduras, mais ou menos. Mas proteína parece uma máquina, o meu cérebro olha para uma coisa tipo, acho que é isto, pumba, tal. E até acho que é um número ao calhas, mas 90% das vezes está muito, muito perto. Calorias também consigo ter uma ideia muito boa, mas há coisas que surpreendem, especialmente quando são comidas que não são habituais. Por exemplo, eu sei fazer estas coisas todas para comidas que eu como de forma regular, mas se eu for comer a um restaurante, por exemplo, aí esqueço o olhômetro, porque aí eu não faço ideia de quanta gordura é que utilizaram para cozinhar, como é que foi o método de confecção, ou seja,
o olhómetro depende dos objetivos, depende da pessoa, é um grande depende, mas acho que se for para uma questão de, vamos dizer, alguém quer mesmo focar na questão de perda de gordura, precisa estar associado a outras coisas, outras estratégias, para que funcione, porque senão é um bocado demasiado etéreo, digamos, ou seja, não tem guidelines, é um bocado aquela de é o que Deus quiser. Mesmo aquele conceito antigo de percentagem no prato, queres ter 1/3 de proteína, 1/3 de legumes, 1/3 de hidratos, achas que não seja assim uma boa ferramenta, mesmo por causa das quantidades? Sim, e isso era o que eu estava a dizer há bocado, ou seja, se tu tiveres alguém que só está a trabalhar em hábitos alimentares e tu disseres, olha, o teu prato deve ser, metade pode ser vegetais, 1/4 do prato pode ser proteína, e depois ensinas o que é que são fontes de proteína, o que é que são vegetais à partida, pronto, é tranquilo, mas ensinar fontes de proteína, ensinar fontes de hidratos, ensinar os vegetais e depois ensinar também como é que os métodos de confecção podem alterar, digamos, a questão de calorias, porque não é só o que nós comemos, também é a quantidade do que nós comemos. E um exemplo disto, saladas. A salada em si, pode ser alface, pode ser tomate, pode ser pepino, o que for. A salada em si, não tem quase calorias nenhumas. Mas depois tu pensares, ok, Miguel disse para comer salada, mas não falou nada de azeites nem nada. Então vamos voltar à questão, que é, a salada se calhar tem para aí 30 calorias, 40. Mas depois se eu estiver ali a carregar no azeite, quando estiver a temperar a salada, então a salada passou de 30 a 40 calorias para se calhar 300 a 500, dependendo da quantidade. E depois se metermos coisas como maionese e coisas do género. Isto é só para dar um exemplo de como é que o olhómetro às vezes também beneficia de ter guidelines extra. Há uma mensagem, Rui? Olha, concordo com tudo o que o Miguel disse, como é óbvio. Até me lembrei de uma coisinha que eu já vos mandei. Eu estive agora a fazer e mandei-vos para o grupo. Depois, se vocês quiserem publicar no Instagram, acho que é engraçado. É só para a malta ficar aqui em suspense. Mas sem dúvida que a malta, principalmente com a nossa cozinha, tem muita tendência a exagerar. Eu falo com os clientes lá no ginásio que têm o objetivo de fazer a perda de gordura. E eu pergunto-lhes sempre, então, e você costuma utilizar muito azeite na alimentação? Pronto, eu, enquanto treinador, não vou estar ali a dizer o que é que têm ou que não têm que fazer, mas é logo a primeira coisa que eu pergunto. Você costuma utilizar azeite na sua alimentação? Sim, é só um niquinho, porque senão também não dá para cozinhar, não é? E dá para cozinhar sem azeite, mas é uma coisa que temos mesmo muito imposta na nossa cultura alimentar, pelo menos aqui em Portugal, que o azeite tem que ir em tudo. Quando pedi à minha mãe, quando estava a morar com os meus pais ainda, pedi à minha mãe para deixar de pôr azeite na comida e ela disse-me que não sabia cozinhar sem azeite. E eu acho que é uma coisa que, acaba por estar muito imposto aqui na nossa cultura e acaba por ser um bocadinho difícil de desmistificar, porque as pessoas foram ensinadas a cozinhar só com azeite. Tipo, não dá para fazer uns bichos grelhados, uns bichos de vaca que já mandam gordura como tudo quando estás a cozinhar. Eles não sabem fazer aquilo sem azeite. E acaba por também ser importante ensinar as pessoas que há certas estratégias que são fáceis de fazer, que podem aplicar na alimentação e vai ter uma diferença muito grande depois no que diz respeito à perda de peso. E às vezes as pessoas não sabem porque é que não estão a perder peso e é para estas coisas pequeninas. E se formos juntando as coisas pequeninas, no final acabas por fazer um grande bolo. Pronto, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Acho que só gostava aqui de perguntar ao Ruben, já alguma vez comeste um bife com azeite e manteiga? Ui, então não, é tão bom. Tão bom. Lá está, é bom, só que depois é uma bomba calórica, não é? Se for então um bife de vaca ou um bife de porco, esquece. Aquilo é bom, mas pronto, é muito calórico. Felizmente eu não sei o que é isso. Não sabes? Não me lembro. Não. Mas já comeste ou não? Quando era miúdo. Sim, agora... Depois ainda levava o ovo a cavalo.
o ovo ali o ovo ali banhado em óleo, tipo, é que não era só para ter a gordurinha para o ovo não colar, não é? Uma frigideira cheia de óleo, o ovo lá para dentro e bora cozinhar o ovo aqui. Por acaso tive uma experiência de um aluno meu que ele ia comer a um restaurante porque ele trabalhava também nessa área, e eles lá às quartas-feiras era salmão, mas não, era frito em óleo. Caraças. Eu nunca comi, felizmente também, mas deve ser uma coisa assim muito... Opa, é calórico e não é saudável, mas é bom. Opa, não vamos aqui dizer que não, mas eu acho que é bom, sabe bem. Agora, se é a coisa mais saudável, opa, provavelmente não, né? Mas é o que é. Foi isso que aconteceu na semana passada, não foi, Miguel? Para ficares doente da barriga. Diz lá a verdade. Não faço ideia, mas foi umas misturas que espero mesmo em chefe, é capaz de ter sido. Mas pá, já que estão a falar de cozinha, como eu tenho esse background, eu até posso partilhar com vocês. Eu lembro-me quando eu comecei a cozinhar em contexto profissional, eu sempre gostei bué de salmão e eu adoro salmão grelhado. Epá, antes de ir para a escola de hotelaria, eu nunca tinha visto salmão ser cozinhado com óleo. E quando eu digo com óleo é tipo meter óleo na grelha e depois grelhar o salmão na grelha, só que pronto, meter óleo lá. E eu lembro-me de olhar para aquilo e pensar, peraí, o salmão já tem bué da gordura, ele já grelha mesmo tranquilamente sem óleo, para que é que estamos a meter óleo? E pronto, na altura o chefe disse-me, é uma questão de sabor, uma questão de colar ainda menos, fica mais crocante, fica com aquele aspecto mais bacana. E depois eu, na altura, como estava muito ligado à nutrição também, pensava mesmo, mas isto em termos de calorias, tipo, é um grande desperdício, estamos a meter óleo, que nem sequer é das melhores gorduras, tipo, numa coisa que já tem boa gordura, que é o salmão, e pronto, a refeição, não, do meu ponto de vista, não estava a ganhar grande coisa. Mas depois a verdade é que é isso, e às vezes nem sequer nos passa pela cabeça, especialmente em restaurantes, os métodos de confecção, coisas super simples que nós pensamos, um frango é grelhado. O frango pode ser grelhado, mas depois é pincelado com óleo e se for preciso um piripiri para lhe dar aquele saborzinho extra, ou um peixe é grelhado e depois é pincelado com óleo. E não estou a dizer que estas coisas são boas ou más, é preciso saber que elas existem. E às vezes também o que estávamos a falar do azeite, isto eu vejo bem também, mas o azeite é uma gordura boa, é verdade, mas depois a quantidade que nós utilizamos também é preciso ter atenção, porque o azeite é uma gordura, logo é mais calórica, como eu estava a dizer no início do podcast. Ou seja, às vezes não é uma questão de dizer tens de cozinhar sem azeite, mas ok, se calhar em vez de estás a meter azeite a olho, usa uma colher de sopa para teres noção quanto é que pões, e se calhar começa por colocar uma colher de sopa e tenta cozinhar com isso primeiro, porque eu já ensinei isto a clientes também, que era, eu recomendava, vamos cozinhar com uma colher de chá de azeite, e inicialmente diziam-me, isso é impossível, e eu dizia só, ok, vamos só experimentar, e depois era o género, olha Miguel, ficou espetacular e só usei uma colher de chá de azeite, e eu, ok, estás a ver? E depois já também outras coisas, que é, em vez de usar o azeite tipo, diretamente da garrafa, vamos utilizar um spray, e aí o spray consegue ser ainda menos gramas do que uma colher de chá, e depois é tipo, olha, ficou espetacular, ok, bacana, estamos a desbloquear mais ferramentas do que aquele preto ou branco, né? Que é, não, só dá para cozinhar com azeite e tem de ser esta quantidade, e depois é tudo ao olhômetro. Ou seja, nós também temos isso enraizado na cultura, mas também às vezes é uma questão de não querermos sair da zona de conforto, do género, ou então pensar que vai ser o final do mundo, não é? Dizer, olha, não podes cozinhar com azeite, e de repente a pessoa está a imaginar um mundo em que é tipo, nunca mais vou comer coisas com azeite, e isso dá ansiedade, e quando isso acontece dá logo ali uma resposta defensiva, que é não, tipo, eu quero manter o meu azeite. Às vezes é mesmo só uma questão de podes manter o teu azeite, mas vamos perceber quando é que faz sentido usar mais ou menos, como é que ele está a ter impacto nos resultados ou não. E às vezes é tal cena, tipo 10 ml de azeite para 5 ml de azeite, às vezes a pessoa nem nota a diferença, mas em termos calóricos pode fazer diferença, especialmente se é uma coisa que se usa em todas as refeições, tipo pequeno almoço, jantar, cenas assim. Certo. Olha, só dizer que eu quero manter o meu azeite é a frase mais estranha que eu já ouvi. Eu só pensei, agora, nada contra a malta que faz isto, mas só pensei tipo um rapaz daqueles que tem um daqueles cheiados todos quitados, estás a ver? Tipo, não me tirem o carro, eu quero manter o meu azeite. Pronto. Opa, muito bom. Acho que podemos aqui avançar. Vamos avançar, sim.
Pronto, e nesse sentido, um bocadinho mais como conclusão, tentamos perceber que qual das opções é ideal para ti, e obviamente cada pessoa vai ser diferente, como o Miguel disse, e muito bem. Estamos a falar de rotinas, estamos a falar de hábitos, estamos a falar de preferências, e neste sentido, Miguel, vamos tentar pensar nas três, e aí para os objetivos de perda de peso, aumento de massa muscular, perda de gordura, aumento de massa muscular, ambos, os três conseguem estar inseridos nesses dois objetivos? Sim, eu acho que sim. É como estava a falar no início também, acho que dá para ir fazendo um bocado de transição entre eles, dependendo da experiência da pessoa. Há pessoas que se calhar faz logo sentido começar com a contagem de macros, há pessoas que se calhar ter o plano alimentar no início pode ajudar, há pessoas que não faz sentido nenhum nem outro porque pode causar ali a questão de ansiedade, stress e até potenciar ali distúrbios alimentares que possam estar a vir de trás. Portanto, independentemente da pessoa, é sempre identificar qual é que é o ponto de partida, qual é que é o knowledge que eles têm. Sabem estruturar uma refeição, sabem o que é que devem fazer, sim ou não. Hábitos alimentares, aquelas bases, que em inglês chama-se low hanging fruit, que é aquelas vitórias fáceis. Quantas refeições é que fazem por dia? Estão a comer mais ou menos às mesmas horas, sim ou não? Snacks, álcool, isso é daquelas coisas que é ver logo. E depois às vezes também relembrar que as coisas podem ser um bocado simples, que é, tu podes ter digamos, um semi-plano alimentar, no sentido em que a maior parte das pessoas não varia assim tanto o que é que elas comem. Se calhar o pequeno almoço tem 1 ou 2 opções que vão variando. Se calhar o almoço vai variando ali 3, 4 opções, mas também não foge muito daí. Jantar, se calhar, tem ali algumas coisas, depois de vez em quando comem fora. Ou seja, às vezes é uma questão de identificar o que é que já estão a comer e como é que poderiam fazer ali uma ligeira otimização para ir mais de encontro aos objetivos. Pode ser a questão de reduzir um bocadinho o azeite, pode ser a questão de acrescentar mais proteína, mas, ou seja, o ideal depende mesmo do objetivo da pessoa, da experiência e como é que ela se sente confortável, mas acima de tudo, o que é que lhe permite ser consistente a longo prazo. Porque se for contar calorias 2 dias e depois ao terceiro dia a pessoa já está estressada e manda aquilo tudo janela fora e diz não quer comer assim, ok, se calhar não é a escolha certa. Plano alimentar, mesma coisa. Olhômetro, é como eu estava a dizer, é preciso ter um bocado mais de experiência e não é uma coisa que eu recomendaria assim tanto para pessoas que têm objetivos mais específicos de perda de gordura e ganho de massa muscular, a não ser que seja se calhar acompanhado com um profissional ou se a pessoa tiver experiência para tentar perceber se vai de encontro ao objetivo ou não. Porque assim, nós não precisamos de contar calorias e nós não precisamos de ter um plano alimentar, mas precisamos de ter ferramentas que nos permitam alcançar os objetivos que queremos e fazer progresso ou ter progresso. Portanto, depende muito. Eu sei que não é aquela resposta sexy que a malta curte, mas depende mesmo do contexto, dos objetivos e depois também do rate of progress, ou seja, como é que as coisas estão a resultar para a pessoa. Em questão mesmo de meio social, eu até vou dar aqui uma experiência. Por exemplo, eu no último cut que estava a fazer, na última perda de gordura, já tinha combinado há um mês antes ir ao sushi com uns colegas meus, rodízio, e eu fui na mesma, fui ver mais ou menos quanto é que cada peça tinha em calorias, comi 10 vezes menos que eles, obviamente, mas consegui estar num meio social. E em questão das outras alternativas, não acredito que seja ao olho, se cá consegues um meio social, não é? Mas em questão de plano, acho que fica um bocadinho restringido. Aí o plano alimentar não seria uma opção, mas a questão do olhômetro aí, se formos olhar com as guidelines que eu estava a dizer, o que pode ser bom aí seria dizeres a alguém, olha, ok, vais ao sushi tranquilo, mas se calhar vamos optar mais por peças que sejam mais proteína do que necessariamente que possam ter mais hidratos, ou seja, vamos mais para o sashimi do que ir ali para os nigiris, se calhar vamos evitar um bocado dos fritos. Depois estratégias como, olha, vamos comer devagar, se calhar vamos incluir uma bebida gaseificada para ajudar com a questão da saciedade, ou seja, aí é o olhômetro, mas estás a dar mais uma vez as guidelines que eu estava a dizer que vão ajudar a pessoa e depois complementas isto com se calhar dá um olho no menu antes de ires como tu fizeste e tem uma ideia do que é que tu queres comer para não chegares lá com fome e de repente vale tudo. E em nível de eventos sociais, às vezes é
lembrar que a comida é importante sim, mas acima de tudo se calhar o que é mais importante é a questão social também, e que relativizar as coisas é importante, ou seja, aquela refeição não vai ser a última refeição do mundo, não vai ser a tua última oportunidade de comer sushi na tua vida, espero eu, e o que significa que se desta vez não comes assim tanto porque tens um objetivo em mente que para ti é mais importante neste momento do que estar ali a comer, tranquilo. Se for uma questão de, olha, o objetivo é muito importante para mim, mas ao mesmo tempo isto é uma coisa que já estava planeada e eu não me quero restringir porque eu sinto que isso ia afetar-me em termos de consistência, ok, força, um dia quente também não faz um verão. O mais importante é mesmo a questão de consistência e alinhar as tuas ações com os teus valores, os teus objetivos. Para algumas pessoas pode fazer sentido fazer a gestão que tu fizeste, para outras pode fazer sentido comer, digamos, fora do plano, fora das calorias naquele dia, mas também não ir do 8 ao 80 até que fiquem super cheios. Ou seja, isto também, mais uma vez, não é preto e branco, e depende também. Em conceito de ciência, em questão de estudos, pelo menos o que eu vejo, e por favor se estiver errado diz-me, é que também não existe nenhuma uma ferramenta melhor que a outra, mesmo que seja uma dieta com menos hidratos, uma dieta com mais gordura, aquele termo calories in, calories out acaba por ser um bocadinho o rei, certo? Sim, okay. Isso também é ótimo para dar flexibilidade às pessoas. Portanto, por isso, dizendo assim de uma forma geral, todas estas ferramentas, obviamente, se conseguissem ser exatas, acabava por ter o mesmo resultado, certo? Sim, e depois é mesmo uma questão de consistência e evitar aquele pensamento do tudo ou nada, que muitas vezes nós olhamos para uma coisa e o que é melhor, porque nós queremos algo que seja absolutista, e às vezes não há melhor, não há pior, depende dos objetivos e depende do que é que faz mais sentido. Acho que isso é a forma acertada de olhar para a coisa. E, por exemplo, em questão de timings, acreditas que seja uma coisa bastante importante neste sentido de termos, se calhar, fazer os timings das refeições para uma pessoa que tem um plano alimentar, se calhar pode ser mais exato ou mais planeado, nesse sentido que se calhar com uma contagem de calorias ou um olhómetro em que só vai fazer as refeições quando... Por exemplo, uma pessoa que vive com a família só faz as refeições quando a família faz, por assim dizer, comparado com um plano em que tens os timings, tens um bocadinho mais estrutura, no sentido antes do treino, depois do treino, acreditas que também tem um bocadinho mais de impacto? Sim e não, eu explico. Eu gosto de estrutura, especialmente com refeições, porque o nosso corpo habitua-se à estrutura alimentar que nós temos, ou seja, quando nós comemos de forma regular, mais ou menos às mesmas horas, isso otimiza a questão da digestão, a questão de energia. Até penso que há alguma evidência científica que sugere que comer com horários assim muito diferentes pode afetar ligeiramente a composição corporal, em termos de acumular um pouco mais de gordura, mas isso depois tem a ver com as calorias também, obviamente. Mas, exemplos práticos. A nível de regulação de apetite e saciedade, se tu comeres normalmente às mesmas horas, o teu corpo vai dar sinais de fome a essas horas e tu vais ficar saciado. Se tu estiveres sempre com uma estrutura alimentar que está a variar, hoje comes à 1, amanhã comes às 3, a probabilidade de teres mais fome quando estás a comer mais tarde é maior. Isso depois pode levar a que tu queiras comer mais e às vezes até pode ser que comes mais e nem ficas tão saciado. Eu já trabalhei com pessoas também que aconteceu exatamente o que tu estavas a dizer, a nível de família. Por exemplo, eles estão habituados a jantar às 7, mas naquele dia se calhar alguém atrasou-se e só foi possível jantar às 9h30. Entretanto, como a fome era tanta, já tinham feito 1 ou 2 snacks às 7, às 8, e depois às 9 a fome era tanta que ainda jantaram mais. Ou seja, se tu tiveres um objetivo de perda de gordura, pode não ser ideal. Se isto for uma coisa que acontece de forma regular, é preciso ter uma estratégia. Se for uma coisa pontual, tranquilo. Mas eu gosto de estrutura. Agora, é importante também clarificar, não precisa de ser do género, é meio-dia e 31, eu tenho que comer. Ou, é meio-dia e 32, já devia ter começado a comer 1 minuto. Não é preciso isso. Normalmente, uma janela de 1 hora é tranquilo. Se calhar entre meio-dia e 1 é o teu almoço. Se calhar entre as 7 e as 8 é o teu jantar. E se às vezes, sei lá, em vez de ser entre as 7 e as 8 e às 8h30, ok, tranquilo, não faz assim tanto problema, especialmente se tiveres ido em conta aos objetivos estás a comer a tua proteína, estás a comer frutas e vegetais, se estiveres a contar macros, estás a ir em conta aos teus objetivos a nível de macros e calorias. Isso são as bases. Mas depois a questão da estrutura eu acho que é importante a nível de timing
e se estiveres numa de otimizar a performance e recuperação do treino, aí acho que o timing pode fazer ainda mais sentido, especialmente se estiveres a trabalhar com atletas, porque, por exemplo, o nosso corpo está mais sensível à reposição de glicogénio a seguir a um treino. Normalmente é ali aquela primeira hora. Portanto, aí se calhar faz sentido meter uns hidratos a seguir ao treino, se quiseres tentar otimizar a questão da recuperação, ou se estiveres a treinar com muito volume, ou se estiveres a treinar 2 vezes por dia, ou se estiveres a fazer treino de endurance. Ou seja, aí já entramos num campo que é a nutrição desportiva. Mas para a maior parte das pessoas, também depende de quem estiver a ouvir, para a maior parte das pessoas com objetivos de perda de gordura ou ganho de massa muscular, não acho que isso seja tão relevante quanto aquelas, digamos, as big rocks ou os fundamentais que eu estava a dizer antes. Certo. Por mim, já fiz as minhas perguntas. Ruben, tens mais alguma pergunta que queres fazer ao Miguel? Vocês acho que já abordaram tudo que eu falaria também. Acho que temos aqui um bom conteúdo já, e acho que quem ouvir aqui o podcast ou quem vir no YouTube vai ter aqui muita informação e muitas estratégias que pode utilizar, muitas ferramentas para melhorar a sua relação com a comida e ser um pouco mais simples atingir os seus resultados. Miguel, diz aos nossos ouvintes onde é que podemos te encontrar, por favor. Não é a tua morada, é nas redes sociais. Só código postal. A morada é Nárnia, ou seja, é aquele sítio onde tem de entrar num armário. A preferência tem de ser no IKEA, mas há lá um especial que quando entram aquilo vai dar um sítio com neve, e às vezes mas fora disso, social media, o Instagram é onde eu sou mais ativo e é basicamente Miguel D. Mendes, ou seja, super simples, e é Mendes, quer dizer, isto em Portugal é com S, em inglês tenho que sempre dizer que é com S porque a malta pensa que é com Z, mas Miguel D. Mendes. Right. Miguel, obrigado por teres estado aqui. Pelo menos do meu lado gostei bastante da tua presença e acredito que o Ruben também. Foi uma boa aprendizagem, ou pelo menos para os nossos ouvintes perceberem estas 3 opções e também as diferenças entre elas. Muito obrigado, Miguel.